a paz do Senhor. Eu quero iniciar esse devocional te dizendo que você precisa lançar toda a sua ansiedade no Senhor, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de você. Às vezes a gente pensa que o Senhor está ausente porque o Senhor não está falando nada e nada está acontecendo. Mas a Bíblia nos garante que no momento que a gente lança a nossa ansiedade sobre Ele, é aí que Ele cuida da gente. 1 Pedro capítulo 5, do verso 6 em diante, vai dizer: portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você entende nessa passagem que até o cuidado de Deus com a gente é por etapas? Primeiro a Bíblia diz para que a gente possa se humilhar. Quando a gente se humilha, é que Deus ele os exalta. Não é os humilhados serão exaltados. Quando você passar a se humilhar debaixo da potente, da poderosa mão do Senhor, é que Ele cuida da gente da forma que a gente precisa ser cuidado. Eu sei que tem algumas questões, algumas ansiedades que a gente sente. Eu sei que cada um carrega um trauma, mas eu quero te convidar hoje a lançar sobre Ele as suas questões, as suas incertezas, os seus traumas, aquela dor que nunca foi curada. Eu sei que dentro de nós sempre existe algo que a gente esconde de todo mundo. O quê? Uma dor, um sentimento, uma frustração, uma angústia. Mas a Bíblia nos convida a contar isso para o Senhor. O que é lançar sobre Ele? É rebolar nele? Pronto, não. É confiar nele. É orar e dizer: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha ansiedade. Porque essa ansiedade faz com que a gente perca o foco de Jesus. Como? Quando Jesus ele convida Pedro para andar sobre as águas, para encontrar ele sobre as águas, Pedro ele sai do barco e ele começa a andar. E quando ele olha para o lado, a forte tempestade, o mar muito bruto, ele começa a afundar. Quando a gente tira o foco dos olhos do Senhor, da face do Senhor, a gente começa a afundar. Quando você olha para o problema e para a ansiedade, você começa a contemplar aquilo ali, ao invés de contemplar a face do Senhor, ao invés de confiar no Senhor. Eu sei que é muito difícil. Tem dores dentro da gente, tem marcas que dói muito e que a gente acha que o Senhor nunca vai nos curar. Mas convide ao Senhor a curar a sua ansiedade, a curar a depressão, a curar os seus questionamentos, as incertezas. Tem muitas incertezas que o ser humano tem. Se vai dar certo, se é para fazer mesmo, se um dia vai acontecer. Mas a Bíblia diz que é no tempo oportuno aqui, para que Ele em tempo oportuno os exalte. O que é esse tempo oportuno? É o momento certo. E é exatamente esse momento certo que a gente não sabe se vai acontecer, não sabe se vai chegar, não sabe se é real. Mas se você crê que o Espírito Santo de Deus é real, o momento oportuno também é real e também vai chegar e vai acontecer. Eu não posso te garantir o dia, o ano, o mês que tudo vai dar certo. Mas eu posso te garantir que se você lançar sobre ele a sua ansiedade, as suas dúvidas, as suas incertezas, ele vai te dizer o tempo certo. E ele vai concluir toda a boa obra que ele planejou e projetou sobre a sua vida. Nós nunca sabemos qual o problema das outras pessoas, mas a Bíblia também vai dizer, no verso 8, resista-lhe firme na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento igual de vocês. Todos nós passamos por sofrimento, por angústias, por perdas. Tem pessoas que não superam, não conseguem lidar com a dor do luto. E eu quero falar para você que sente essa ausência do luto, que não sabe como viver, que não sabe como vai conduzir a sua história com essa perda. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele planeja algo na nossa vida de uma forma que toda essa perda, que toda essa dor, Ele faz transformar em alegria. Você pode não ter mais esperança de alegria no Senhor. Você pode não se sentir mais feliz, mas eu creio num Deus que restaura a sua felicidade. Eu creio num Deus que restaura, que reconstitui todas as coisas.
Deus, ele tem um poder restaurador que você não faz noção. Deus, ele tem um poder transformador que você não faz noção. Por quê? Porque Deus, ele não trabalha da forma que você espera. Deus não trabalha no tempo que você espera. Porque Deus não tira essa dor. Porque Deus não faz o tempo ir mais rápido. Porque Deus não faz a minha vida se transformar em alegria. Porque o tempo do processo é muito crucial na vida do crente. Porque é o tempo que o Senhor vai se revelar para a gente. Não existe só tempo bom. Imagine se todas as vezes, sempre tudo desse certo, sempre tudo fosse bom, a vida perderia a graça. Por quê? Porque nós não teríamos mais nem motivos de buscar o Senhor. E por quê? Porque às vezes nós se inclinamos mais ao Senhor quando estamos em dor, em dificuldade, em um momento ruim. É verdade que muitas pessoas vêm para Deus na dor. Isso é verdade. Tem pessoas que vêm no amor, tem pessoas que vêm pela dor. E a dor, ela precisa ser sentida. Às vezes nós perdemos pessoas que nós amamos, perdemos coisas que nós conquistamos. E a gente passa por cima daquilo como se a gente não estivesse sentindo nada. Mas a dor precisa ser sentida. Você precisa respeitar as etapas do seu processo. Se você quer chorar, chore. Se você está sentindo dor, diga: Senhor, está doendo aqui. Tem como o Senhor aliviar essa dor. Eu estou dizendo isso porque Deus, ele não poupou nem o seu próprio filho, que foi Jesus. Quando Jesus diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. E nesse contexto, Deus, ele envia um anjo que o consolava. O consolava o quê? A fazer a vontade do Pai. E ele foi até o Calvário. Então tem vezes que Deus, ele não vai responder com palavras, com manifestação de coisa acontecendo. Ele vai apenas enviar o Espírito Santo para o consolar. Às vezes também até ir até o Calvário. O que é isso? É o auge da sua dor. Às vezes Deus, ele vai nos levar ao auge da nossa dor para nos mostrar que ele é Deus e tem um domínio da sua vida. Deus, ele é o condutor da sua história. Às vezes vai doer muito para que não doa nunca mais. Tem dores que Deus vai usar para que você possa aconselhar outras pessoas. A dor que Deus, ele causa na gente, às vezes é Deus mesmo, não é? Ai, tudo é um inimigo, não. Às vezes Deus permite algumas dores para que a gente possa ser instrumento para outras pessoas que vão passar pelo mesmo processo que você está passando hoje. Você não sabe hoje o motivo pelo qual você passa por esse processo, mas Deus vai usar esse processo para que você ajude outras pessoas com legitimidade, com legalidade para falar sobre aquele assunto. Por quê? Porque você passou por isso. Tem dores suas que são legítimas, não é coisa da sua cabeça. Porque é frescura, a ansiedade é frescura. Não, não é frescura. A sua dor é legítima, o seu questionamento é legítimo. O que você sente dentro do seu coração não é mentira, é verdade, é legítimo. Mas você precisa mostrar ao Senhor o que tudo está acontecendo. Agora, mas Deus sabe o que está acontecendo, Ele sabe. Mas às vezes Deus, ele é o Deus do relacionamento, Ele quer saber o que você está sentindo. Abra a boca, fale, diga: Senhor, está doendo aqui, Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso de uma provisão. Deus, ele é o Deus que provê. Jeová Jireh, o Deus que provê, Ele é um Deus provedor. Então diga: Senhor, eu preciso de provisão nessa minha causa. Se é causa na justiça, se é uma causa dentro de casa, se é a comida que está faltando. Deus, ele é o Deus que provê. Mas ele é o Deus do relacionamento. Ele não é um empregado que você diz o que quer e ele simplesmente dá. Não, ele é o Deus que quer se relacionar com você. Quer conversar. Mas Deus sabe onde está doendo e Deus não faz passar porque Ele quer que você diga onde dói. Porque Ele quer que você diga o que você precisa. Quantas foram as vezes na Bíblia que Deus diz: qual é o teu querer? Quantas foram as vezes que Deus, ele fez o querer daquelas pessoas, mesmo que no momento Deus não tivesse nada a ver com o problema. Um exemplo disso é a mulher do fluxo de sangue. Quando ele diz: quem me tocou? Porque aquele toque foi um toque diferente, porque dele saiu virtude, dele saiu poder. E quando os discípulos dizem: mestre, a multidão lhe aperta, e o Senhor pergunta: quem lhe tocou? É um toque diferente. Tem muita gente tocando o Senhor. Tem muita gente atrás de uma petição, de uma solução do problema, de uma provisão. É uma multidão de gente pedindo o tempo todo a Ele. Mas ele precisa de um toque diferente. Ele quer saber se existe um verdadeiro adorador aí dentro de você. Aquele que adora em espírito e em verdade, não pelo que Ele pode lhe dar, mas por quem Ele é. Aquela mulher saiu convicta de que se eu tão somente tocar,
na orla de suas vestes eu serei curado. Se eu tão somente tocar. Ela não queria saber se ele ia ter tempo de tocar nela. Ela foi lá determinada a tocar nele. E o Senhor te convida nesse dia de hoje a tocar nele de forma diferente. Você vai ficar sentado, sempre chorando, esperando que ele lhe toque. Toque nele diferente. Diga para ele: Senhor, eu quero te dizer onde dói. Eu quero te dizer o que eu preciso, mas eu preciso me relacionar com o Senhor. É disso que você precisa, do relacionamento. Como é que eu tenho esse relacionamento? Orando. A oração é o único meio, o intermédio que você tem para conversar com ele. Dá para pregar, dá para cantar, mas a oração é uma coisa diferente, porque é o seu momento de intimidade com o Senhor. Deus, ele não quer só lhe dar, ele quer ser o Deus que se relaciona com você. Guarde essa palavra no seu coração. Deus, ele é o Deus do relacionamento. E ele quer relacionamento, ele quer conversa, ele quer entrega, ele quer intimidade. Ele quer ser seu pai. Se é de amor que você precisa, ele é o pai que detém todo o amor. Ele é a personificação do amor, entendeu? Você ama ele porque ele lhe amou primeiro. Você conhece ele porque ele te conheceu primeiro. Antes de Deus fazer o homem, ele já amava. Ele amou tanto que ele deu o único filho que ele tinha por amor a pessoas que nem aceitam ele. Você como mãe, você como pai, você daria seu filho por amor a um bocado de pessoas que tinham pecado, que tinham errado e que não ia aceitar ele? Porque a Bíblia diz que vieram para um que eram seus e os seus não receberam. Ou seja, ele deu o próprio filho dele por amor a pessoas que iriam rejeitar e iriam crucificar o próprio filho dele. Então, que amor é esse? Você entende a base desse amor? Então, por amor a ele, se relacione com ele. Ele é o Deus que ele acrescenta tudo, mas quando você se relaciona com ele. Então, nesse dia de hoje, eu te convido a se relacionar com esse Deus que te ama e que sabe a dor, sabe o teu querer, sabe o que você precisa, mas você precisa lançar primeiro sobre ele todas as suas ansiedades. Comece hoje, se ajoelhando dizendo: Senhor, a minha ansiedade é por causa disso aqui. Eu convido o Senhor a me ajudar. Convide o Senhor a te ajudar. Ele sabe qual é o teu querer, ele sabe do que você precisa, mas ele quer relacionamento, amém? Fique com essa palavra no seu coração.